Ford Fusion 2010, está pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se vai se encaixar no seu orçamento, aquela manutenção preventiva? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, vamos falar de parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente aqui estou falando de um Ford Fusion de primeira geração, na versão SL com motor 2.5 16 válvulas a gasolina, câmbio automático, ano 2010, que é o primeiro ano pós facelift na sua versão de entrada. E falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, e lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2025, vamos começar pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 34.830. Já a tabela FIP, um pouco acima desse valor, R$ 39.156. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, de nota da compra, vamos considerar que tabela FIP, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 39.727,02 para já tê-lo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA. Que sim, para um carro nesse ano modelo aqui em Minas Gerais ainda paga IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então fica em R$ 1.566,24. Taxa de licenciamento, valor desse ano aqui em Minas Gerais, R$ 35,18. Seguro, vamos considerar aqui uma modalidade de cooperativa. É um carro com mais de 10 anos de fabricação, um segmento que já era um pouco difícil de fazer seguro, então aqui hoje em dia pode ser mais fácil você conseguir numa modalidade de cooperativa. Em cotações mais recentes eu encontrei 2 parcelas de R$ 175 mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total médio anual de R$ 2.249 com seguro, mas lembrando que esse valor é apenas uma média, que pode variar dependendo da empresa que você fez uma cotação, dependendo do seu perfil como condutor e uma série de outros fatores. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos voltar lá em março de 2025, pegar o valor dele de tabela FIP, que era de R$ 41.444. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, a depreciação média por ano foi de R$ 762,67, o que dá 1,84% de queda em média por ano, né? Um percentual até sutil, né? Mas temos que lembrar que estamos pegando um período na história em que tivemos movimentações atípicas no mercado. Vários veículos, inclusive, hoje estão mais caros do que há 3 anos atrás. Então o Fusion aqui com uma queda média de pouco mais de R$ 700 por ano não está ainda tão depreciado assim. É um carro que tem a tendência de estabilizar um pouco mais o seu preço para os próximos anos, mas ainda tem uma certa depreciação para se considerar no cálculo dos custos totais de documentação, né? Então, somando essa depreciação com o IPVA, taxa de licenciamento e um possível seguro, você vai ter uma despesa média anual de R$ 4.603,09 ou por mês, R$ 384,42, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar por ano para você tê-lo na sua garagem todo regularizado, com seguro em dia para ele aí e sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Fusion 2.5 2010? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, encontrei aqui por R$ 257. Par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 660, um preço mais elevado. Assim como o kit de velas da NGK com eletrodo de irídio, encontrei por R$ 427, já as 4 velas. Pneus, medidas 225, 50, 17, encontrei os Continental Extreme Contact Sport 02, R$ 2.756. Óleo de motor, especificação da Ford para esse ano, modelo para esse motor Duratec, é a viscosidade SAI 5W30, norma interna da montadora WSS M2C 913B. É muito importante usar o óleo correto nesse motor para evitar problemas de lubrificação, entupimento, formação de borra, que sim pode te dar um prejuízo muito grande lá na frente. Por isso que é muito importante você também pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior,
tenha passado pelas revisões preventivas, tenha usado o óleo correto para evitar esse tipo de problema. Claro que também é muito importante verificar toda a parte de documentação para ter certeza que é um carro que não vai ter nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento que pode te dar dor de cabeça lá na frente, quando você tentar transferi-lo para o seu nome. Também é muito importante verificar toda a parte estrutural, para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer uma cotação de seguro, pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para você que está me assistindo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Então, para esse motor Duratec que pega 4,7 litros, considerando a troca com filtro, eu cotei 5 litros de um óleo Motorcraft 100% sintético 5W30, que atende à norma interna da montadora, R$ 230 esses 5 litros. Correia de acessórios encontrei da Goetz por R$ 308, preço um pouco mais elevado, isso porque é o preço só da correia, não tem tensor incluso. Como é um motor que é sincronizado por corrente, o valor do kit de corrente de distribuição não vai nem entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Eu vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade. Então, o kit da Autolook, contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor, fica por R$ 619. Já o filtro de ar do motor, encontrei por R$ 62 da Manfilter, assim como o filtro de óleo também da MAN, R$ 50. Filtro de combustível, aqui eu já encontrei ele da Bosch, e ele vem interno ao tanque. Geralmente, nesse carro, você acha para comprar um kit completo de filtro, bomba e regulador de pressão. Aqui por R$ 750. Claro que vai ter uma maior durabilidade, mas quando precisar substituir, o custo é bem elevado. Já o filtro de cabine encontrei aqui por R$ 32, também da Manfilter. 4 amortecedores aqui da Caiaba, sem kits de batentes, coxinhas, coifas, nada disso incluso. Preço só dos amortecedores encontrei por R$ 1.829, pressurizados a gás, no modelo XLG. E, claro, vão ser amortecedores um pouco mais caros pelo porte do veículo, são mais bem dimensionados. E atenção com esse código que está aparecendo aqui para você, porque ele se refere aos amortecedores que têm o assentamento de mola do tipo circular. Se o veículo que você tem a ponta da mola do tipo oval, o assentamento ele tem que ser diferente. Então, o modelo do amortecedor muda e, consequentemente, o seu código. Ou seja, fique ligado antes de comprar amortecedores por um Fusion de primeira geração para evitar de comprar a peça errada. Falando agora da troca de óleo do câmbio, que também é muito importante você fazê-la num veículo desse, e a montadora recomenda uma substituição a cada 100 mil quilômetros. E o óleo recomendado deve atender a norma Mercon LV ATF ou a norma interna da montadora que também está aparecendo aqui para você, a WSS M2C 938A. E é um câmbio que pega 8,5 litros considerando uma troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 9 frascos de 1 litro desse óleo. E também, claro, que você tem que trocar o filtro da transmissão. De nada adianta colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho, não é verdade? Então, os 9 litros de óleo homologados aqui pela Ford, fabricados pela Motorcraft, mas o filtro também genuíno Ford, todo esse kit ficou por R$ 2.630. E é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque essa pode variar muito dependendo do processo de troca que você vai fazer, se é por gravidade ou por máquina. Então, naturalmente, esse valor aqui inclui apenas peças e fluidos. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 9.991, quase 10 mil essa cesta de peças. Mas é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez quando comprar um carro desse, desde que você pegue um veículo que tenha tido um bom histórico de manutenção, que esteja com as revisões em ordem. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra de qualquer carro usado. Então talvez no primeiro momento você troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente venham ali uns 2 pneus, depois pode ser que venha ali uma troca de fluido do câmbio automático, mais para frente um kit de velas. Então esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que tiver com esse carro. Ou seja, esse somatório é para você ter um comparativo com outros vídeos
vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Fusion, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, motor a gasolina e o preço médio do litro de gasolina a nível nacional, conforme o site da Petrobras, está cotado hoje a R$ 6,35. Para você encher o tanque desse carro, que tem capacidade de 66 litros, você vai gastar R$ 419,10, considerando que ele esteja 100% vazio. E falando em consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade faz 7,2 km por litro, na estrada chega a fazer 10,2. Claro que dependendo da sua forma de guiar, do trajeto ou do trânsito que você pegar, dá para conseguir números um pouco melhores, principalmente na estrada. E eu pude comprovar isso na prática porque eu acabei de fazer um vídeo de avaliação completa desse carro, levei esse veículo na estrada, dei uma volta nele, passei todas as minhas impressões ao volante, fiz um teste de consumo real nele e você pode conferir o vídeo completo ao final desse vídeo aqui que eu vou deixar também o link para você assistir. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia com o tanque cheio, dentro de cidade esse carro vai ter um alcance de 475 km, na estrada sobe para 673, consumo um pouco elevado, tanque de porte médio tendendo a um pouco grande, mas ainda assim a autonomia fica apenas na média. Mas vamos calcular quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você vai rodar em torno de 1.000 km por mês. E vamos imaginar também que você rode um circuito misto de 50% cidade e 50% estrada. Então o consumo médio total do tanque vai ficar em 8,7 km por litro, né, que é a média do consumo de cidade e estrada. Para você rodar então 1.000 km por mês com a gasolina custando R$ 6,35, você vai gastar R$ 729,89. Um custo médio por quilômetro rodado de 73 centavos, sim, é um custo bem elevado. Comparado até com o SUV de porte médio, que tem consumos bem elevados, o Fusion ainda consegue ter um custo mais alto. Então, definitivamente é um carro mais voltado para você que quer viajar com a família, não vai utilizar esse carro no dia a dia ali para ir voltar todo dia no trabalho, quer mesmo é uma melhor experiência ao bordo, um bom nível de tecnologia embarcada, sem se importar muito com os gastos com combustível. Já que eu falei em tecnologia embarcada, vamos falar aqui da lista de equipamentos dessa versão SL com motor 2.5. De série, ele vem equipado com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, bancos em couro, sendo que tem ajustes elétricos tanto para o motorista quanto para o passageiro do banco dianteiro. Também vem com ajuste da lombar para o banco do motorista, controlador de velocidade, farol de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, 6 airbags, então os 2 frontais, mais 2 laterais, 2 de cortina, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, farol dianteiro de neblina, ISOFIX, sensor de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e um CD player com volante multifuncional. O carro muito completo, com certeza, e ainda tinha um opcional de teto solar elétrico. Não é um pré-requisito você buscar uma unidade dessa com esse equipamento opcional instalado, a não ser que você faça muita questão. Mas todos os outros itens já vinham de série e sim, entregam um excelente nível de tecnologia embarcada com um também excelente nível de segurança a bordo. Falando também em conjunto mecânico, grande ponto de dúvida de muita gente que quer comprar um carro desse, aqui esse motor 2.5, né, ele é da família Duratec. Ele é basicamente um 2.0 do Focus, com uma cilindrada maior e algumas modificações. A modificação mais visível desse motor é que ele vem com a polia variável para o comando da admissão, diferente do Focus que não tinha essa polia variável. Ele também vem com o mesmo coletor de admissão de geometria variável da linha 2.0. Claro, mais bem dimensionado, com os dutos retrabalhados para um motor 2.5, mas tem o mesmo sistema de redirecionamento do fluxo de ar de acordo com a carga no acelerador, de acordo com a velocidade, com o giro do motor. Isso tudo no motor de comando de válvulas duplo no cabeçote sincronizado por corrente, que dispensa a troca preventiva do sistema de sincronismo, né? Com isso, ele entrega 173 cavalos de potência a 6.000 RPM e um torque de 22,9 kgfm a 4.000 RPM. É um torque que vem no giro um pouco alto, mas por ter o coletor variável com o variador de fase para admissão, boa parte desse torque já está disponível no giro mais baixo. Isso é muito bom para ter uma boa resposta já ali por volta dos 2.000 RPM.
e eu pude comprovar isso na prática. É um carro assim bem esperto ao acelerar, ao retomar velocidade, mesmo pesando seus 1.520 kg. É um sedã full size, porte grande, então não vai ser lá muito leve. Mesmo assim, a relação de peso-potência é de ótimos 8,8 kg por cavalo. Com isso, 0 a 100 é executado em 9,9 segundos, conforme dados oficiais. O câmbio automático de 6 marchas é o modelo 6F35, bem utilizado aí na Ford, acoplado ao motor por conversor de torque, o que garante sempre trocas de marchas suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser, desde que trocado o óleo dele no prazo correto. Aqui é o mesmo câmbio utilizado lá na versão com motor V6, é o mesmo utilizado no Fusion de segunda geração, nos 2013 em diante. É um câmbio bem dimensionado para o torque de saída desse motor 2.5, que é o de menor desempenho, né, comparado com o V6 e até com os mais novos que vêm com motor 2.0 turbo. Mas claro que se não tiver passado pelas manutenções preventivas, o problema mais comum desse câmbio é dar trancos ali durante as trocas de marchas ou quando você vai engatar o D para sair com o veículo. É muito comum disso acontecer. Então, detalhe para você avaliar num carro desse quando estiver olhando para comprar, verificar ali, faça um test drive nele, não compre nenhum carro usado sem fazer test drive e verifique se as trocas estão ocorrendo de forma suave, se o engate ali da alavanca na posição dele também está ocorrendo de forma bem suave. Falando aqui de suspensão, ele usa o sistema duplo A na dianteira com multilink na traseira, independente nas 4 rodas. Claro, uma suspensão mais complexa vai cobrar seu preço na hora da manutenção corretiva, vai exigir um alinhamento tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro, mas em compensação entrega excelente conforto ao rodar com alto nível de estabilidade em curvas mais rápidas, o que é ótimo, é o mínimo que se espera de um carro desse porte dessa proposta. Freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados nas 4 rodas, o que é bem interessante, é um diferencial desse carro, inclusive um dos seus destaques. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico e ter assistência variável de acordo com a velocidade. Bem leve dentro de cidade para você fazer suas manobras, mas quando você pegou a estrada, aumentou a velocidade um pouco, seja, ela vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança. Porta-malas tem excelentes 530 litros de capacidade, vem com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, mesmo você lotando esse porta-malas, pode baixar a tampa que não corre o risco de danificar nenhuma mala, o que é bem legal. E sim, ele tem uma ótima capacidade para levar bagagens da família toda e ainda sobrar espaço. E já que estou falando em pontos positivos desse carro, né? Claro, ele tem um conjunto mecânico confiável, resistente, sem maiores relatos de problemas crônicos graves, mas claro, desde que bem cuidado. E também não quer dizer que porque é um carro bem resistente que ele vai ser barato de manter. Como já vimos aqui em vários exemplos de peças de trocas preventivas, claro que esse carro vai ter um custo mais elevado de manutenção. Suspensão traseira, freios, peças de acabamento de uma forma geral também são mais caras nesse carro. Então é um carro para você se preparar financeiramente um pouco melhor para tê-lo na sua garagem. Mas você vai ter um bom desempenho à sua disposição, sim, pude comprovar isso na prática. Não deve nada para a proposta dele. Claro, se você for comparar com o V6, ele anda menos, mas ainda assim não faz feio, vai ter um desempenho razoável, com um bom nível de tecnologia embarcada, ótima lista de equipamentos, excelente para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo. Carro de ótimo espaço interno traseiro, boa largura, boa distância entre eixos, para os seus passageiros também fazerem uma boa viagem. Carro de excelente capacidade de porta-malas, dá para levar tudo lá no compartimento de bagagens sem precisar ficar misturando nada ali com os passageiros. Ótima estabilidade e também um carro de boa relação custo-benefício pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega e pelo seu preço, sim, é uma ótima opção de compra. É um carro de porte grande, é um carro que chama a atenção até hoje por onde passa. Tem um design bem arrojado, um carro que sim, foi desejado por muitos quando era 0 km e até hoje como usado. Mas é claro que ele tem também seus pontos de atenção que valem ser mencionados. Tem alguns recalls em aberto para esse modelo, né? Como por exemplo, para troca da bomba de combustível, sistema de direção elétrica, mangueiras de freio e airbags dianteiros. Muito importante, está olhando um carro desse para comprar? Verifique lá no site da montadora, entre com o número de chassi e tenha certeza que ele já atendeu a todos os recalls, todos os chamados para ele. Senão você não consegue transferi-lo para o seu nome se ele estiver devendo algum chamado da montadora. Também é um carro baixo em relação ao solo, com a distância entre eixos maior, o que pode fazer esse carro raspar o assoalho em lombadas um pouco mais altas. A dianteira dele também é um pouco baixa. Atenção,
em entradas e saídas de rampas de garagem. Também a suspensão dele sofre um pouco mais com as nossas ruas e estradas, costuma estourar buchas de bandeja, pivôs com certa facilidade. Também um detalhe interessante desse carro, né, como eu mencionei, ele vem com sensor de pressão dos pneus. Se ele indicar, né, no painel que a pressão do pneu está baixa e você vai lá, calibrou o pneu, colocou a pressão ideal, no primeiro momento, aquele aviso ainda vai continuar no painel, vai continuar aquele alerta. Você não precisa se preocupar no primeiro momento, é só rodar alguns quilômetros com o veículo que automaticamente ele vai reconhecer a nova pressão do pneu e vai remover o aviso ali do quadro de instrumentos, evitando que você precise ficar levando na concessionária para apagar aquele aviso toda vez que você calibrar os pneus. Fica a dica. Além disso, claro que é um carro de consumo mais elevado, você pisou um pouco ali que seja, você já vai ver a média ali caindo drasticamente. Falando em médias de consumo, o computador de bordo dele informa o consumo médio na unidade de litros por 100 km. Não é uma medida convencional aqui para o nosso mercado, né? Nós costumamos usar a unidade de quilômetros por litro, então tem que ficar fazendo continha a todo momento para saber como é que está o consumo, que também eu considero como negativo. E naturalmente é um carro de revenda mais difícil, você não tem tantas pessoas no mercado procurando um sedã de porte grande, então você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser revendê-lo. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Fusion, ainda assim levaria um carro desse para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, desse lado, uma playlist com vários outros no mesmo formato para te ajudar a tomar sua melhor decisão de compra. E desse lado aqui, o vídeo de avaliação completo desse carro que eu acabei de fazer e passei todas as minhas impressões ao volante. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.